A Apple anunciou um investimento de 500 bilhões de dólares nos Estados Unidos, o maior investimento da história da empresa. A gigante de tecnologia também aproveitou o momento em que a inteligência artificial está super em alta e incluiu uma nova fábrica de servidores de IA como parte desse investimento. O anúncio vem em meio à pressão do presidente Donald Trump para empresas produzirem dentro dos Estados Unidos. O tema foi destaque na CNBC americana. Investimento de $500 bilhão nos próximos 4 anos, promessa de 20 mil empregos. E isso acontece menos de uma semana depois do CEO da Apple, Tim Cook, se reunir com o presidente Trump. Trump antecipou o anúncio em uma coletiva de imprensa na semana passada, na sexta-feira, dizendo que a Apple iria construir aqui porque não queria pagar a tarifa. E hoje o presidente postou o motivo dizendo: a fé no que estamos fazendo, sem a qual eles não estariam investindo 10 centavos. E é aqui que as coisas ficam um pouco confusas. Há muito tempo, a Apple vem promovendo investimentos aqui nos Estados Unidos. Em 2021, durante o governo Biden, a Apple prometeu 430 bilhões de dólares em investimentos nos Estados Unidos ao longo de 5 anos e exatamente 20 mil empregos. E em 2018, um compromisso semelhante de 350 bilhões de dólares, levantando a questão: qual é a novidade do último anúncio? Ou seria uma reformulação de compromissos anteriores? O UBS jogou um pouco de água fria na ideia de ser algo novo, escrevendo em uma nota hoje de manhã que, embora o número da manchete seja superficialmente grande, acreditamos que ele não tem substância neste momento, com base no histórico. Ele também aponta que a Apple gasta muito menos, cerca de 10 bilhões de dólares, contra cerca de 200 bilhões de dólares da Meta, Microsoft, Amazon e Google em 2024. E isso tem a ver com a estratégia de IA da Apple, que sempre foi muito leve em termos de infraestrutura e se concentra em IA de dispositivo ou IA de borda. Agora, tudo isso parece sugerir que o anúncio desta manhã é mais político do que inovador e, na verdade, uma continuação do manual da Apple desde o primeiro governo Trump. Deixar o presidente levar o crédito para evitar tarifas sobre partes importantes do negócio, como a fabricação do iPhone. De certa forma, isso não é muito diferente do anúncio do Stargate, por exemplo, apresentado como se fosse tudo feito em 1 ou 2 semanas, quando, na verdade, os planos já estavam prontos há muitos meses. E foi um anúncio enorme, para não desvalorizar os $500 bilhão nos próximos 5 anos. Você mencionou que a Apple gasta muito menos em CapEx como porcentagem da receita total do que a Amazon, a Alphabet ou a Meta. E eles parecem indicar que, se realmente fossem subir, a reaquisição também poderia ser questionada. Certo, eles teriam que realocar o capital e entrar em um jogo em que não estiveram, que eles estariam começando com o pé atrás. No entanto, você poderia argumentar que novas tendências e inteligência artificial, como a destilação, poderiam permitir que eles se recuperassem mais rapidamente. Mas, novamente, essa seria uma mudança muito grande. E eu achei a parte do data center muito interessante e potencialmente nova. O que eles fariam com esse espaço? Mas sabemos que a Apple mantém muita computação em nuvem, mesmo para seus próprios usuários. Esse pode ser um dos motivos. O projeto Stargate nos mostra como é difícil rastrear essas coisas. A Apple criou 20 mil empregos desde aquela promessa em 2021 e 2018 e é difícil rastrear isso. Mas ele pode dizer: bem, nós investimos em todas essas startups que criam empregos. Portanto, é uma questão de nuances e é difícil julgar. Mas veremos quais outros detalhes serão revelados. Bom, sobre esse investimento de 500 bilhões de dólares da Apple nos Estados Unidos e também muitos outros assuntos, eu conversei mais cedo com Arthur Igreja, especialista em tecnologia e inovação. Arthur, muito obrigada por estar aqui presencialmente, um prazer te receber na nossa emissora. Eu quero começar falando exatamente sobre essa reportagem que a gente acabou de mostrar, esse anúncio hoje da Apple de que vai investir 500 bilhões de dólares nos Estados Unidos nos próximos 4 anos. Qual é a importância disso e qual é a ideia deles?
Olha, um prazer estar aqui, estou muito feliz, obrigado pelo convite. É impressionante, porque no começo de janeiro nós falávamos do Project Stargate, o projeto Stargate, que reunia 500 bilhões, mas envolvendo muitas empresas. E aí agora nós estamos falando de uma empresa que anuncia um projeto de 500 bilhões para ter os seus servidores de IA feitos nos Estados Unidos. Então é a construção de uma fábrica bastante grande no Texas, 20 mil pessoas contratadas, e tudo isso tem a ver com essa guerra geopolítica para evitar as tarifas, né? Já que nós tivemos um aumento das tarifas nas importações chinesas, especialmente todas aquelas que envolvem tecnologia. Ou seja, é a Apple fazendo o maior investimento da história dela nos Estados Unidos para ganhar essa independência não só dos chips, mas também para trazer essa fabricação para os Estados Unidos. Bom, já que você falou da China, é impossível a gente não tocar em DeepSeek. E a China disse que vai investir mais ainda para desenvolver a DeepSeek ainda mais. O que a gente pode esperar? O que acontece é que a DeepSeek ela ganha esse protagonismo, lembrando que é uma startup, então Sim. Diferente das Big Techs, nós tivemos logo depois de todo aquele terremoto da DeepSeek também anúncios feitos por parte do Alibaba, então grandes grupos chineses já consolidados, mas a DeepSeek ela trouxe uma grande inovação, um modelo mais enxuto, menos custos de treinamento, então o que acontece é a China está fazendo mais investimentos na DeepSeek para que ela possivelmente se torne a próxima Big Tech chinesa, né? Então ainda é uma startup com uma estratégia muito diferente da OpenAI, ela desenvolve os seus modelos com código aberto, estamos vendo uma verdadeira corrida, então a DeepSeek ela ganha esse protagonismo adicional com esses investimentos. A nossa ideia inicial com essa nossa entrevista era exatamente falar sobre o South by Southwest, que é o maior festival de inovação e tecnologia no mundo. Começa dia 7 de março, dura exatamente 9 dias e a gente sabe sempre que a delegação estrangeira maior somos nós, os brasileiros. O Arthur vai há muitos anos, então ele veio exatamente para que a gente conversasse sobre isso, mas óbvio que eu não podia tocar nesses outros assuntos que foram anúncios de hoje também. Mas entrando no South By, mas junto com outro anúncio importante, que é o da NVIDIA, que disse que tem uma IA e desenvolveu uma inteligência artificial que é revolucionária, uma ferramenta que consegue ler o DNA. Isso tem tudo a ver, por quê? Com o South By, porque tem uma trilha, uma track, como a gente diz em inglês, mas um tema no South by Southwest exatamente sobre isso. Queria que você falasse dessa IA da NVIDIA e também dessa trilha, já entrando no assunto South By. Maravilha. Bom, como é um evento muito diverso, muito plural, ele trata de tecnologia como pano de fundo, mas de forma transversal. Então nós temos trilhas lá que tratam de mobilidade, obviamente de inteligência artificial, mas uma trilha que é muito forte há vários anos é justamente essa biotech. Então essa junção de tecnologia com saúde, com agricultura, enfim. E a NVIDIA ela tem feito um desenvolvimento muito grande na utilização da IA, que muitos apostam que ela vai ser chave para fazer edição genômica, é algo que é tratado nessa trilha lá no South By há vários anos. O ponto de chegada seria aquela criação, que inclusive a Oracle também tem falado bastante sobre isso, em que será possível, num horizonte, esperamos, não distante, você ter a codificação genômica, por exemplo, de um câncer, criar o tratamento num horizonte de horas e conseguir remediar isso. Então, quer dizer, uma estratégia... impressionante. É completamente diferente do que nós temos hoje, né? Então, e a inteligência artificial tem um papel central nisso, assim como na engenharia de materiais. Então, a criação de novos materiais, traduzindo, como a IA ela consegue trabalhar muito bem com dados e criar novas combinações, nós estamos falando de novas combinações biológicas, novas combinações de materiais e justamente esse avanço que é debatido lá, porque é um evento que não só temos a apresentação de produtos, serviços e tecnologias, mas principalmente o debate acerca de tudo aquilo que é vanguarda, ou seja, de tudo aquilo que é futuro. E também tem uma outra trilha lá no South by Southwest, que é de computação quântica, que faz muito sucesso, é muito procurada. E eu queria juntar com esse anúncio da Microsoft sobre o lançamento do primeiro chip de computação quântica. Traduz isso em português para a gente, Arthur, por favor. E eu sei que é talvez o maior projeto da Microsoft. É o projeto mais antigo. Ou mais antigo. Eles estão há 17 anos investindo, então é o projeto mais longevo dentro da empresa. E é uma espécie de resposta ao Google.
Google. O Google também tem investido muito em computação quântica, tentando explicar a diferença. A computação tradicional ela tem zeros e uns. A computação quântica ela tem N estados entre 0 e 1. Então, é como se você conseguisse não só simular verdadeiro ou falso, você consegue simular infinitas possíveis respostas. Tem a coluna do meio. Exato, exatamente. E no meio dessas infinitas respostas, você pode encontrar a melhor resposta para aquele problema. Então, o Google, recentemente, conseguiu em 5 minutos, num computador quântico, ainda num estágio muito inicial, resolver um problema que computadores tradicionais, eles levariam mais tempo do que o tempo de existência do universo. Então, seriam mais de 10 septilhões de anos. E eles fizeram isso em 5 minutos. Nossa. Então, o salto esperado da computação quântica é uma coisa assustadora. E a Microsoft ela estava há 17 anos desenvolvendo um novo estado da matéria, que não é líquido, sólido ou gasoso. Eles conseguiram estabilizar uma molécula num estado intermediário, resfriar, e isso viabilizou esse chip. Por hora, ele é pequeno, tem pouca capacidade e eles estimam que em poucos anos vão conseguir criar esses megacomputadores. Então, voltando, por exemplo, busca da cura do câncer, pesquisa científica. Nós estamos vendo um salto gigante, porque em algumas edições anteriores do South By, as discussões de computação quântica elas eram muito futuristas. E agora nós estamos começando a ver os primeiros chips. Então, o que eu quero dizer com isso? É algo mais tangível agora, Exato. não é uma coisa tão ficção científica. Exato. Eu te diria que parece aquele momento dos anos 40, 50 e 60 com o comecinho da computação e todos nós sabemos o que aconteceu depois. Então, nós podemos estar começando a ver essa era quântica florescer e é por isso, não por acaso, que nesse ano, pela primeira vez, tem 2 dias só de computação quântica no South By. É impressionante. Qual é a importância de ir ao South By? Por que estar no South By? É absolutamente transformador, na minha opinião, é com folga o melhor evento do ano, justamente por esse aspecto. Eu concordo com você plenamente. Exato. A principal diferença é o seguinte, tem muitos eventos que eles têm lançamentos de produtos, mas são eventos muito corporativos. Lá nós temos grandes conteudistas. O que eu quero dizer com isso? É um evento que tem muito livro sendo lançado, muitas pesquisas. A Amy Webb, que é uma estrela do evento, anuncia lá o seu reporte de tendências. Então, o que eu quero dizer? Tem muitas críticas, tem painéis que eu já assisti, que você tem pessoas apresentando um argumento e outra pessoa contra-argumentando frontalmente, ou seja, é um espaço de debate no melhor sentido da palavra, lados bons da tecnologia, lados perigosos, e eu te confesso que eu não conheço um outro evento em que essa conversa seja tão franca. Além disso, temos a nossa enorme delegação brasileira, é um dos maiores eventos do Brasil, que por acaso acontece em Austin. Então essa troca com todas as partes do mundo, eu diria que lá é um espaço, como você bem sabe, que o mundo se encontra para tentar entender em que estado as coisas estão, mas principalmente para onde elas estão indo. Exatamente. A pessoa sai de lá, sem dúvida nenhuma, diferente do que como ela entrou. Você concorda? É impossível, é impossível. E tem uma característica, para quem nunca participou, que é um evento que toma a cidade, né? Porque é uma cidade, o evento se confunde com a cidade, não acontece só num centro de exposições. Então, inúmeros pequenos espaços, eventos em paralelo, ou seja, são muitos temas, tanto que uma coisa que nós conversávamos é até essa sobrecarga, porque para as pessoas terem ideia, determinados momentos do dia, facilmente você tem mais de 25 eventos acontecendo, 25 palestras, isso ao longo de muitos dias e ao longo de muitas horas. Então, quer dizer, o primeiro desafio é conseguir montar a sua trilha de aprendizado no meio de tanta coisa acontecendo. E não ter FOMO, né? Que é Fear of Missing Out, aquele medo de você, do que você está perdendo, né? Você está aqui com medo, será que o outro lugar ali talvez esteja melhor? Mas você tem alguma dica especial? Tem muitas pessoas que defendem a ideia de que é melhor ir em palestras menores, que de lá que saem de fato as coisas que vão fazer diferença no futuro, do que esses grandes palestrantes, esses palestrantes que tem filas gigantescas. Eu sou uma fã da Amy Webb, para mim é a maior futurista do mundo, acho ela incrível, mas tem muita gente que defende que não se deve perder tempo nessas palestras que
vão estar na mídia no dia seguinte ou no mesmo dia em todos os lugares? O que você acha? Olha, eu não sei se eu concordo. Eu acho que tem conteúdos que são extraordinários em grandes palcos, como é o caso da MWeb, absolutamente todos os anos. E tem uma dica muito importante que eu gostaria de deixar aqui, é o seguinte: muita gente não se dá conta que o grande palco, inclusive, ele é transmitido no YouTube. Então, para muitas pessoas que não vão até o festival e querem conhecer um pouco do South by, a dica é essa: entra no canal oficial e você vai poder assistir com legendas em tempo real. Então eu te diria que uma coisa que eu faço em alguns momentos é, já que eu sei que existe vídeo disso e eu posso assistir num outro momento, eu busco sim esses conteúdos secundários, mas uma espécie de mistura, porque também outra coisa que eu percebi ao longo do tempo é, não importa quão bem feito for um resumo, um report, alguma coisa sobre aquilo, a absorção de fato assistir é completamente diferente. Então eu acho que depende muito do interesse pessoal, depende do tipo de conhecimento que a pessoa está buscando e de fato tem discussões riquíssimas em palcos com 30 pessoas assistindo, 40 pessoas assistindo. Então eu concordo com isso, mas o legal é montar um mix disso tudo. Um prazer enorme te receber. Contamos com você no South by Southwest. Obrigada, boa viagem para você. Obrigado.